Muito obrigada por ter aceito, né, o nosso convite aqui, participar aqui da nossa programação, explicar um pouco sobre todo esse processo. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Alexandre, a gente vinha repercutindo aqui um pouco nessa questão fiscal e econômica aqui no Brasil e, aliás, saiu nessa semana aqui, na semana passada, uma reportagem mostrando que os Estados Unidos acabaram registrando o recorde de brasileiros naturalizados por lá. Hoje o Brasil é o 15º país, né, no ranking de países que mais receberam cidadania dos Estados Unidos. Muito tem se falado sobre essa questão da busca dos brasileiros para os Estados Unidos para poder viver. Eu queria começar a entender aí do teu ponto de vista, o que mais tem levado, você que tem essa especialização, inclusive, né, tanto na parte imobiliária como também tributária, ou seja, explica pra gente o que tem acontecido, por que o Brasil tem batido, o número de brasileiros tem batido o recorde nesse green card lá nos Estados Unidos, e aí nos Estados Unidos, no caso. E o que tem mais incentivado? O que você ouve desses brasileiros? A gente tem recebido realmente um número crescente de solicitações por parte de famílias brasileiras que desejam se mudar aqui para os Estados Unidos. Acho que sempre existe aí o fator Brasil e o fator Estados Unidos na balança. Então, de um lado aqui, nós temos hoje uma administração que é pró-imigrante, pró-imigração legal, obviamente, né? A imigração em conformidade com as regras, a imigração especializada, a imigração de qualidade, a imigração para investidores, para empresários ou para quem tem histórico profissional comprovado. E o segundo fator é a questão do nosso cenário político no Brasil, sobretudo em um ano de eleição. Isso faz com que muitas vezes essas famílias que já tinham alguns planos para se mudarem para cá acabem acelerando o processo e, por consequência, venham a solicitar essas informações para um início de uma caminhada rumo aos Estados Unidos. Uhum. Perfeito. Agora... Não, é que eu só queria, só continuando aqui para poder a gente entrar nesse... Tranquilo. Só para fechar esse tema, assim, brasileiros que se mudam realmente ali para os Estados Unidos... Olhando agora por parte do governo americano em relação, né, aos brasileiros, existe também, se tem tido recordes, por um outro lado, aquela coisa da lei da oferta e demanda, né? Existe algum incentivo por parte do governo americano relacionado aos brasileiros, a talvez empresas brasileiras que, enfim, por fim, acabe ajudando também a empregar mais, né, americanos? A gente sabe que o mundo inteiro passa por um momento econômico difícil, em que se recuperava de uma pandemia, mal se recuperou, já veio uma crise, né, com uma guerra, e aí a gente sabe que a economia americana também busca aí busca essa recuperação. Então, existe também um incentivo por parte do governo americano para essas empresas brasileiras? Isso incentiva esses brasileiros? Isso faz parte dessa transação ou não, Alexandre? Não existe um incentivo específico para os brasileiros ou as empresas brasileiras, mas existe um incentivo de uma maneira geral para que empresários, investidores, pessoas que a gente chama com habilidade extraordinária ou habilidade excepcional do mundo inteiro venham para os Estados Unidos. O que ocorre é que o Brasil é muito rico nestes profissionais. O Brasil hoje tem, por exemplo, uma gama enorme de pilotos. É um dos exemplos clássicos aqui, onde existe uma demanda reprimida e que vai se acentuar nos próximos 10 anos de pilotos de companhias aéreas americanas que vão se aposentar. Então, vai existir uma carência aí já projetada de 400 mil pilotos. E o Brasil tem uma infinidade de profissionais na área da aviação que buscam ou que almejam vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. E eles qualificam para, então, um visto específico, que é o EB-2NW, assim como os médicos, dentistas, engenheiros. Então, não é tão somente o empresário ou o investidor de grande porte que tem essa possibilidade, mas o Brasil ele é farto de mão de obra especializada que os Estados Unidos precisa. E esses processos, então,
vão levar a residência permanente, que é o Green Card, para o peticionário ou peticionária e toda a sua família. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente teve aí um aumento de quantidade de clandestinos que está grande, né? Para cada um ilegal preso na fronteira, outros 3 conseguem entrar. E as mudanças também o governo está fazendo aí para agilizar a análise dos pedidos de Green Card. Como é que você está vendo esse sentido, né? A gente está tendo um aumento, então, nessa parte da clandestinidade. E como é que o próprio governo está fazendo para conseguir lidar com esse tipo de coisa? Exato, essa informação está correta e está bem atual. Houve vamos dizer, um boom, né, um aumento significativo de brasileiros tentando cruzar a fronteira, ou seja, chegar aqui legalmente. Então essa imigração, esse tipo de chegada, obviamente que é coibida pelas autoridades e pela administração, seja atual ou anterior, e o número ele se multiplicou por 10, ou seja, até 2019, a gente tinha uma média de 800 brasileiros sendo apreendidos na fronteira mensalmente. Aí entra nessa regra de 3, que para cada um apreendido, 3 conseguiram passar. Se faz a conta do volume anual de pessoas tentando passar. Seriam mais ou menos 3 mil pessoas, as quais aí, vamos dizer assim... 30 mil pessoas, 30 mil brasileiros, das quais pelo menos 8 mil estavam sendo apreendidos. Ok. Aí, quando teve a pandemia, vocês se recordam que o México não estava pedindo visto para brasileiros entrarem lá no México, ok? E como a maior parte dos coiotes, né, acabam oferecendo serviços a partir do México para os Estados Unidos, ficou mais fácil, então, para que o brasileiro entrasse no México e dali atravessasse para os Estados Unidos pelo fato de não estarem exigindo visto. E aí culminou com a nova administração, aqui o novo presidente, que deu inicialmente, a princípio, a impressão de que ele estaria laceando as regras e facilitando essa entrada ilegal, o que não aconteceu. A gente viu aí e ouve dos oficiais de fronteira que os números eles aumentaram exponencialmente, tanto que o número de apreensões chegou em um determinado mês a 8 mil apreensões em um mês, ou seja, de 800 para 8 mil, multiplicou por 10. Agora, no último mês, os números oficiais são em torno de 1.300 brasileiros apreendidos, quer dizer, não está mais no nível histórico, mas não está naquele número absurdo que aconteceu por 2 fatores também. As autoridades aqui começaram a ficar mais vigilantes em relação a isso, sabendo já que havia esse fluxo grande de brasileiros tentando entrar ilegalmente pela fronteira, e também porque o México, a partir de dezembro do ano passado, começou a exigir visto para entrada no país lá, ou seja, o brasileiro começou a ter que apresentar um visto para entrar no México também. Então dificultou mais ainda a ida para vamos dizer, essa parada intermediária que era o México antes de tentar a entrada ilegal aqui. Por outro lado, tem o que você mencionou também, que é o governo americano lançando novas medidas para agilizar o sistema de análise dos pedidos de visto que são protocolados para quem quer imigrar legalmente aqui para os Estados Unidos. Então, recentemente, coisa de 2 semanas atrás, foi enviado pela imigração e recebido pelos advogados e por todos os peticionários a inclusão do Premium Processing, que é um sistema onde você paga uma taxa extra para a imigração e seu processo ele é analisado entre 15 e 45 dias. Para determinados processos onde havia um grande acúmulo de serviços, que são os EB2NW, que estavam esperando há mais de um ano a resposta, mediante o pagamento dessa taxa, a partir de julho agora, será possível receber a resposta em 45 dias da data desse pedido de Premium Processing, que seria o processo, vamos dizer, via expressa, né, do processo. Agora, Alexandre, isso poderia, agora já entrando inclusive nessa parte aí dos ucranianos, porque a gente sabe que, né, toda essa crise migratória que a gente tem visto, o próprio presidente Joe Biden, ele de cara já tinha ali disponibilizado ali algumas vagas, inclusive
aberto portas, né, para alguns milhares ali de ucranianos, justamente por causa de tudo isso que a gente tem visto acontecer lá na Ucrânia. Esse tipo de mudança também facilitaria alguma coisa em relação aos ucranianos? Ou para essa situação dos ucranianos, os Estados Unidos preparou algo diferente que você possa explicar melhor para a gente entender como que tem acontecido? Porque a gente sabe que lá na Europa também o número é imenso, né, de imigrantes agora ucranianos, e eu imagino que aí também realmente já tem acontecido o mesmo, né? Sim. Os ucranianos, eles, assim como venezuelanos, países da América Central, tem um processo específico que se chama asilo político, né? Não é só o asilo, não é só por perseguição política, mas medo de retorno ao seu país de origem por uma perseguição ao grupo que você pertence. Ou seja, esse é um processo específico onde não é você como indivíduo que tem medo de retornar, por exemplo, para a sua cidade, para o seu bairro, porque está muito violento e você pode sofrer um assalto ou um sequestro. Não. Você tem que ter medo de retornar para o seu país por uma perseguição em relação a um conjunto de pessoas, a um grupo que você pertence, seja ele social, econômico, orientação sexual, qualquer que seja ele. Então, nesses casos, por exemplo, de guerra, o ucraniano, ele tem como demonstrar que ele tem medo de retornar para o país dele, pelo simples fato de que ele é ucraniano e a Ucrânia está em guerra com a Rússia, então, obviamente, ele vai ser perseguido. No caso de países como Venezuela, aí sim entra muito a questão do asilo político, porque os empresários, com medo de retorno à Venezuela pela perseguição, né, do governo em relação àquela classe de pessoas que são os empresários. O Brasil não tem muito histórico de pedidos de asilo aqui nos Estados Unidos, porque é mais difícil de comprovar, né? O país é uma democracia, então não está passando por nenhuma guerra, você não tem perseguição do tipo ditadura militar ou perseguição de gênero comprovada, mas mesmo assim existem alguns casos de brasileiros que também conseguiram pleitear o asilo aqui nos Estados Unidos por medo de retorno ao seu país, por pertencerem a uma classe ou um grupo específico. Os ucranianos, com certeza, vão ter essa proteção dessa categoria com mais facilidade. Agora, Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa ainda sobre essa questão, né, da Ucrânia, né, e da Rússia. A gente está vendo muito uma discussão sobre a União Europeia ali no meio disso tudo, mas os países que estão ali mais com receio, né, então, por exemplo, aquela trinca ali, Eslováquia, Eslovênia estou agora com minha cabeça está ruim. São agora. Os países bálticos. Os países bálticos, a trinca de asas ali maravilhosa. E também os outros países estavam com medo, né? A própria Suécia ali em volta. Você acha que as pessoas, para conseguirem se deslocar desses países, vão ter alguma facilidade, ou seja, até mesmo no quesito de passaporte mesmo, de visto, por estarem com medo, com receio de um possível confronto geopolítico, ou elas vão ter, na verdade, o mesmo tratamento até que pelo menos tenha algum ataque no local delas? Se houver uma determinação por conta das autoridades, aí sim tem que vir a ordem presidencial para que o Departamento de Estado, então, acelere o processamento de vistos para que esses cidadãos, então, venham para os Estados Unidos. Sim, aí isso com certeza é factível, existe essa possibilidade. Não há nada que impeça o Departamento de Estado de conseguir agendamento rápido para visto para essas pessoas desses países com temor a um conflito militar. A outra opção seria a vinda para os Estados Unidos sem apresentação de passaporte, porque lembra que nessa de famílias que estão refugiadas e fugindo de uma situação de emergência, muitas delas tiveram que deixar os seus lares sem, ao menos, poder pegar os seus documentos, entendeu?
vamos dizer, a roupa do corpo, às vezes, quanto mais um documento de viagem, e muitos deles, às vezes, nem têm esse documento de viagem. Então, eles teriam que passar no consulado ucraniano no país onde eles estão, ou algum desses países, por exemplo, na Iugoslávia, ou na Eslováquia, ou acho que Estônia, né, estaria na lista. Estônia. Muito bem. Isso. E aí, se um desses países você tivesse que obter o seu passaporte do seu país, se o consulado ucraniano ou o consulado de algum desses países estiver funcionando para a emissão do documento de viagem, senão as autoridades americanas teriam que emitir um waiver para que essa pessoa então pudesse viajar com uma espécie de autorização de viagem e entrar aqui sem o documento de viagem e uma vez aqui em solo americano, então peticionar pelo asilo, pelo pedido de asilo junto à imigração. Uhum. Bom, para a gente ir encerrando aqui o nosso papo, eu queria que você pudesse explicar melhor, né, com mais detalhes, sobre essas mudanças que o governo americano está fazendo mesmo para poder agilizar as análises do pedido de green card, porque esse seria o primeiro passo, né, normalmente aí por parte também dos brasileiros, no caso, eu acredito que para os ucranianos será da mesma forma, né, para poder agilizar esse processo, é o primeiro passo, né, de documentação para depois vir a naturalização. É exatamente isso, Piquet? E quais mudanças são essas por parte do governo americano? Correto. Como eu falei anteriormente, quer dizer, o governo americano está buscando desafogar especificamente a Agência Nacional de Imigração, né, que é USCIS, United States Citizenship and Immigration Services. Eles querem e precisam desafogar os casos que estão lá pendentes, aguardando resposta. São mais de 8 milhões de petições agora em andamento, esperando essa resposta. Acumulou na época do Covid também. E a Agência da Imigração, ou seja, eles não têm um orçamento federal. Eles sobrevivem única e exclusivamente dessas taxas que são cobradas para cada formulário, para cada petição que a gente envia, né, que os advogados e que os peticionários enviam para os serviços de imigração. Com isso, eles atingem dois objetivos. Primeiro, eles têm caixa, eles arrecadam mais, então eles têm caixa para contratar mão de obra suficiente para dar conta e dar vazão a esses pedidos que estão lá parados. Em segundo lugar, resolve o problema de gente que está esperando, por exemplo, por uma resposta e precisa, e só depois dessa resposta vai poder, por exemplo, ou se dirigir ao consulado americano no seu país para poder vir aqui para os Estados Unidos, então, em caráter permanente, ou então, para quem está esperando em solo americano, é essa resposta que ele precisa para poder viajar. Tem muita gente, né? A gente normalmente costuma pensar em quem está fora dos Estados Unidos e quer vir para cá, e aí a resposta demora, e aí a pessoa não pode vir para cá. Mas existem milhares, se não milhões de casos, que o cenário é exatamente o contrário. A pessoa já está aqui em solo americano, ela está, por exemplo, com algum status de visto temporário, ou que a gente chama de visto não imigrante, ou até mesmo em status pendente, ou seja, ela está esperando um ajuste de status aqui, uma resposta da sua petição com ajuste de status aqui em solo americano, para poder viajar. E a gente às vezes recebe telefonemas e lida com situações em que familiares estão com problemas de saúde, por exemplo, no Brasil, ou questões comerciais para serem resolvidas, e a pessoa está aqui e não pode sair até que venha essa resposta. Então, dentro de ambos os cenários, essa agilidade que vai acontecer a partir de agora por parte das autoridades americanas, por conta desse serviço processamento premium, né, se fizer a tradução literal, ou aquele, como tem no Brasil, aquele, como é que é quando você está na estrada ali, e aí tem um pedágio que você passa e já passa direto, não tem que parar no guichê. Sem parar. Passe fácil, sem parar. Sem parar. Sem parar, isso. Correto. Então, a gente está falando aí de um processo que, de repente, está esperando há mais de um ano, e mediante um pagamento de uma taxa adicional, você pode obter essa resposta em até 45 dias, é realmente uma novidade muito interessante para os processos de EB2 NIW, que é o National Interest Waiver, que são para habilidades excepcionais. Esse tipo de programa já estava disponível
para outros tipos de processos anteriormente, sempre esteve em vigor para EB1, que é habilidades extraordinárias, para vistos, alguns vistos dos vistos não imigrantes, como por exemplo o L1, que é transferência de executivo, mas várias outras categorias não podiam ser beneficiadas. E agora, com essa normativa que saiu há 2 semanas atrás, a gente teve a comprovação, mais uma prova de que estamos no caminho de uma maior celeridade por conta das autoridades e por conta do serviço de imigração para analisar e dar resposta desses pedidos que estão lá aguardando há algum tempo. Perfeito. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, o Alexandre, para a gente poder já ir finalizando o nosso papo, do Adilson Lima Gonçalves aqui. Inclusive você que está assistindo a gente pelo YouTube, como é que a gente está lendo as perguntas? Lá no chat da BMC News, www.bmcnews.com.br, vai lá, manda sua mensagem no ao vivo ali, você vai lá e tem o chat. Bom, vamos lá. O Adilson mandou aqui para a gente. Alexandre, o motivo da flexibilidade da entrada dos brasileiros nos Estados Unidos é devido à falta de MDO americana? Eu não sei o que é MDO ou se é MDO. Mão de obra. Então, mão de obra. Poxa, podiam ter escrito mão de obra. Mas, enfim, é por isso, então? Como eu disse, não especificamente para os brasileiros, mas sim, existe hoje uma carência de mão de obra em vários setores da economia, que vão desde médicos até pessoas que trabalham nas áreas agrícolas. Houve agora um novo programa que aumentou as cotas, por exemplo, de H2B, que são trabalhadores ou seja, com uma baixa especialização, não é um nível especializado a nível de bacharelado, por exemplo, para empresas não agrícolas, que já existe o H2 para H2A e agora aumentar as cotas do H2B, que são para empresas, por exemplo, que querem trazer um volume grande de motoristas de caminhão. Esse é um bom exemplo. A gente teve aqui um caso desse. Uma empresa americana de caminhões não estava conseguindo achar motorista de caminhão. E não é um visto, você não consegue enquadrar a profissão, que é tão importante, né, para a economia de qualquer país, mas você não consegue encaixar ela em um visto, por exemplo, que exige um bacharelado, porque você não precisa de fazer uma faculdade, você precisa saber, é um conhecimento importante, específico, né, de como dirigir um bicho daquele tamanho. Você tem uma carteira especial, mas você não consegue encaixar em outras categorias. Então, esse visto H2B teve a sua cota aumentada para atender esse tipo de mão de obra. Então, óbvio que essas facilidades que estão acontecendo vêm ao encontro dessa necessidade dos Estados Unidos de colocar mais mão de obra aqui dentro, obviamente mão de obra legal e qualificada, específica para cada atividade. Perfeito. Alexandre, queria muito agradecer sua vinda aqui ao Top News, viu? Esteja sempre muito bem-vindo aqui e convidado para vir mais vezes, tá certo? E queria que você deixasse aqui pra gente suas considerações finais aí sobre todo esse cenário de principalmente pessoas entrando e saindo, né, lógica clandestina, enfim, vindo aí nos Estados Unidos, como é que vai rolar tudo isso, enfim, como é que você está vendo esse cenário, principalmente para os próximos meses, né? Como é que você vê isso se desenvolvendo aí nos próximos meses, tá certo? Além disso, como, né, que as pessoas possam, quem tiver, como tem esse número crescente também de brasileiros, né, Rafa, quem por um acaso tiver alguma dúvida e queira entrar em contato, como que faz, como que acha aí você, Alexandre, para ajudar essas pessoas que estejam aí no meio de todas essas pendências aí, como você falou. Sim, obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui, estou à disposição para sempre que precisarem aí que a gente puder contribuir. O cenário está bastante positivo. Lembrando que esse ano, um dado interessante, até 30 de setembro deste ano, a gente tem o número dobrado de green cards disponíveis. Isso aconteceu devido a um acúmulo de green cards nas outras categorias que aconteceu no último ano fiscal da imigração, que vai de 1º de outubro a 30 de setembro de cada ano. Então, esse ano eles acumularam, o número normalmente é 140 mil green cards
para cada ano fiscal. Esse ano a gente tem 280 mil green cards para as categorias EB1, 2, 3 e 4, que são essas de habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais, onde a gente enquadra não só empresas americanas querendo contratar um profissional estrangeiro, né, que seria a oferta de emprego, mas principalmente para empresários, profissionais liberais que não necessariamente têm uma oferta de emprego ou têm uma possibilidade de trabalho aqui, porque é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Com autorização de trabalho é que você vai procurar uma oportunidade de trabalho, e às vezes vice-versa fica difícil. Então, esses processos são ideais para quem ainda não tem essa possibilidade, mas já tem o histórico, tem o estudo, tem um background que nos permite mostrar para a imigração que vai ser interessante para o mercado de trabalho. E aí, então, com o Green Card para a família inteira, a pessoa consegue se mudar para cá, se deslocar, e aí buscar essas oportunidades profissionais nas empresas americanas. Então, até 30 de setembro, isso é inédito, nunca aconteceu na história da imigração. Isso tem que ser aproveitado, não é algo que a gente sabe se vai acontecer, que vai acontecer de novo. Por isso que a gente tem incentivado, inclusive a própria imigração envia comunicados com certa frequência nas últimas semanas, encorajando a todos que se qualifiquem a dar entrada em um pedido e pleitear o seu status legal aqui nos Estados Unidos. Nosso escritório fica aqui em Miami, na Flórida. A gente pode ser encontrado aí nas mídias sociais pela Piquet Law Firm ou Alexandre Piquet. Nosso telefone de contato aqui é o +1, né, para Estados Unidos, 786-558-8054. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 22 anos e sempre assessorando os brasileiros, os estrangeiros, pessoas do mundo inteiro, sobretudo os nossos compatriotas brasileiros que querem fazer negócio, morar ou trabalhar aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Até uma próxima, então. Espero que a gente volte a conversar mais vezes aí para poder sanar mais dúvidas, porque com certeza é um tema que gera bastante dúvida, né? E ainda mais com tudo isso que a gente tem acontecendo no mundo. Muito obrigada mesmo, Piquet. Até uma próxima. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.